Aqui na minha frente, Kleber Grabowska, Júnior Maicá, Fabiano Baldasso, para começar a falar do Clássico Grenal. Ou a gente pode falar de alguma coisinha antes aí de esquentar com o Grenal? Sei eu, giro dos stories. Não, eu vou... Sacanagem. Nada é mais importante que isso. Motivo, Silvio Benfica. Pois eu vou... Muito bem, assim então que começamos o Bairrista FC na semana de Grenal e Grenal decisivo. Estou vendo aqui na minha frente, Kleber Grabowska, Júnior Maicá, Fabiano Baldasso, para começar a falar do Clássico Grenal. Ou a gente pode falar de alguma coisinha antes aí de esquentar a CBF ontem informou que abre a possibilidade de adiamento dos jogos do próximo final de semana para nada é mais importante finalíssima dos seus campeonatos. Bem, assim então que começamos o Rio Grande do Sul, finalíssima, se não fosse o regulamento, não seria, porque seria o primeiro jogo da final, são dois jogos. Mas o Luciano Ottman estuda propor que o Caxias já não teria objeção alguma que se faça um jogo único no próximo final de semana decidindo o Campeonato Gaúcho entre Caxias e Vereadores. Mas assim, onde seria jogo finalíssima, porque quem seria esse jogo? O Caxias aceita por um motivo muito óbvio, porque para o Caxias ser campeão gaúcho contra ele é muito mais fácil de 90 minutos do que 180. O Caxias seria melhor. A questão é se vai haver concordância em ter um jogo na final, porque seria uma solução para o campeonato. Jogadores para o final de semana, a decisão e acabou o campeonato. São Paulo vai fazer isso, né? São Paulo vai fazer isso. Como já funciona, São Paulo não vai mas eu tô vendo aí certa narração de Grêmio Internacional, Grêmio Internacional naquela de respeitar o adversário e não se colocar na final, depois tem deixando ficar mais adiante. Acho que a Federação Gaúcha tem que tomar a rédea dessa situação, porque o Caxias é muito interessante, não só por esse aspecto de ser mais fácil resolver em 90 minutos, mas também porque eu não sei como é que o Caxias vai ter a manutenção do jogo nos próximos meses, também o jogo chega em agosto, a outra questão que coloca é o seguinte: São Paulo aceitou que vai fazer a decisão do jogo só é isso. Então, meio de semana quarta e sábado, e a CBF transfere o jogo do Palmeiras pro Vasco e do Corinthians pro Atlético Goianiense. Perfeito. O que quer dizer? A grande preocupação que se teria, Benfica, sendo um campo neutro, é que ele tivesse bom estado, bom gramado, né? Me deram uma sugestão hoje de manhã que ela não é de total absurda, tá? Que é o seguinte: se o Inter passar, faz a decisão Inter e Caxias na Arena. E se o Grêmio passar, faz a decisão Grêmio e Caxias no Beira-Rio. É neutro? Não é neutro? Isso seria uma prova de civilidade impressionante, né? Civilidade esta que não existe, né? Evidente. Mas eu vou te dizer, o Baldasso tem certa razão nessa história aí. O gramado bom, condições boas, faz sentido, cara. Faz total. Sim, aliás, aí tu ganha um título no Beira-Rio e sai fazendo meme na internet que o Grêmio ganhou um título no Beira-Rio até quando o Inter não tá jogando. Tá legal, e tu não ia fazer isso, mas é que eu certa razão não existe. Ou tem razão ou não tem razão. Ok, mas assim, quais são os melhores estádios aí em condições, né? O fator local vai influenciar de alguma maneira? Pouquíssima, talvez o ambiente do time de estar acostumado com o estádio, enfim, com o gramado, etc. Agora, se não for na Arena, no Beira-Rio, no Centenário, onde seria a final? Né? Quero saber, ô Baldasso, desse teu papo aí com o presidente da federação, se ele tem uma ideia do que vai acontecer. Ele quer fazer uma final única no próximo final de semana. Perfeito. Mas ele chegou a fazer alguma sondagem, uma coisa assim, ou ainda não? Não se movimentou ainda. Eu falei com ele às 8 da manhã hoje. Ele ia começar o movimento hoje. Acordou o cara? Sei pra que levantar tão cedo também. Tanto tu como... Muita coisa pra fazer na rua, Silvio. O presidente, deve ser. Tem muito... Deve estar andando aí pelas ruas aí de Nova Tramandaí, que nem enlouquecido já a partir das 7 da manhã. Silvio,
É legal o Baldasso ligar pro Luciano Oxman às 8 da manhã, porque o presidente da Federação Gaúcha não tá com uma trolha do tamanho de um rabo de cometa aí há 2 meses nas costas, né? Tranquilo. Ele tá bem descansado. Tu imagina a sensação dele quando ele olhou o celular e viu assim, ó, Baldasso. Ele deve pensar, não é possível. Minha semana não pode começando dessa forma. E ele atendeu ainda, hein? Isso foi uma demonstração de civilidade. Não, ele nem viu o Baldasso porque ele não tem o teu telefone. Ele ficou naquela, só viu o número, atendo ou não atendo, atendo ou não atendo. O que eu quero saber, Baldasso, é o que tu sentiu dele, que acha que isso vai acontecer? Assim, ó, qual é a preocupação dele? A CBF, ela libera para o adiamento de jogos no final de semana se for a grande final, a final. Se for o jogo, a CBF está chamando de jogo definidor. Por quê? Porque poderia, por exemplo, o Luciano Oxman fazer uma proposta, olha, então nós vamos pegar esse final de semana e nós vamos fazer o primeiro jogo da decisão e o segundo nós vamos fazer naquele dia 26 de agosto que tem aquela data liberada. Mas, em princípio, a CBF não quer isso. A CBF só libera se for final. Então, ele ia tentar entender durante o dia como é que funciona esse processo. Muito bem. Agora, tem um outro detalhe. Onde é que vai ser o Grenal quarta-feira? Na Arena? Na Arena? Com certeza, o prefeito ainda vai se manifestar. Aliás, Silvio, tem uma notícia aí que é o seguinte, né? O setor aqui de Porto Alegre do comércio e da construção civil escreveu uma carta para o prefeito Marquesan usando o retorno do futebol como pretexto para o retorno das atividades. É uma carta que diz, olha, estamos no limite, não temos mais como segurar, tem que liberar alguma coisa, porque a situação financeira está muito grave, enfim, e usa o retorno do futebol como argumento, né? O futebol voltou, a gente tem que voltar. Já vou deixar aqui minha opinião, Silvio, não é a mesma coisa, né? O futebol envolve clubes que têm um poderio financeiro muito grande, testam seus jogadores, poucas pessoas envolvidas nos estádios. Abrir o comércio é gente circulando, é ônibus, pessoal fazendo deslocamento de ônibus pela cidade, atendendo o comércio, né? Atendendo chama as pessoas para a rua também, as pessoas vão entrar numa loja. O comércio, tu atrai o público. Exatamente, não tem nada a ver o retorno do futebol não tem nada a ver com o comércio e a construção civil. Eu vou deixar aqui minha opinião. Acredito que vocês, né, que o pessoal entende que são atividades totalmente diferentes. Eu vou deixar minha, independente de serem atividades totalmente diferentes, o prefeito não vai resistir. Aliás, o prefeito, o prefeito vai se manifestar hoje oficialmente. É um negócio interessante, mas ainda falta oficialização da Arena. É incrível isso. Para o Grenal da próxima quarta-feira. Mas eu acho que ele já vai aproveitar, talvez, uma possível live para falar sobre os dois assuntos, confirmando o Grenal na Arena e encontrando uma solução, nem que seja intermediária, para atender o comércio. Também acho que vai acontecer isso. A pressão agora ela é definitiva. Ela não tem volta. Não tem retorno. Estava ouvindo os veículos de comunicação hoje. Não há mais campo para argumentação. E o Marquesan não vai comprar essa briga. Agora ele foi colocado contra a parede por completo. Ele não tem mais o que fazer. Alguma flexibilização ele vai ter que dar. Que seja mínima, mas ele vai ter que mudar a condição de momento. Kleber, é que qualquer movimento do Marquesan agora tem a ver com a eleição agora em novembro. Então o aspecto é mais do que nunca político. Com certeza, assim como foi a decisão de liberar o jogo de a rodada do final de semana, né, Silvio? Não teve um critério técnico, né? E outra coisa, o Marquesan disse o seguinte a respeito do futebol, que ele ia acompanhar o movimento da população, das torcidas. A gente viu um final de semana de tempo bom, temperatura agradável, domingo e sábado com sol, né? As praças, né? Os parques com grande movimentação. Não dá pra botar a culpa no futebol, né? A questão é do descontrole que se transformou esse combate à pandemia. Tu tem razão. Nesse caso específico de Porto Alegre, por exemplo, no domingo à tarde, o movimento na Zona Sul, aí, Ipanema e companhia, essas coisas, não tem nada a ver com o futebol, porque se tivesse o pessoal ia ficar em casa assistindo. Mas o que deu de gente na rua, Júnior Maicá? Pois é, Silvio, não tem jeito, né? O pessoal segue duvidando, né? A verdade é que o pessoal, essas pessoas que vão às ruas dessa maneira, eles seguem adiando, né, a normalidade. A verdade é essa. Porque apesar de aliás, tem uma notícia hoje, né, Silvio? Que é os russos, né?
A informação é que os russos têm uma vacina que todas as pessoas testadas desenvolveram anticorpos e a partir de outubro, né, vai começar uma vacinação em massa na Rússia. E, enfim, agora o Brasil encomendou 100 milhões de doses da vacina de Oxford, né, da Universidade de Oxford, que está na terceira fase de testes, ainda não está. O Brasil reservou, né, um lote de 100 milhões de doses, ainda não está confirmada a eficácia da vacina, mas se ela passar nesse terceiro teste, que é a terceira e última etapa, né, imposta aí pelos meios científicos, pela OMS, aí ela já realmente vai ao público, né, chega ao grande público, e a Universidade de Oxford colocou ela a preço de custo, né, não tem lucro em cima da vacina. Agora, essas pessoas que saem às ruas, que estão desesperadas para voltar às ruas a ter uma vida normal, assim como a gente também tá, toda vez que uma pessoa faz isso, né, se aglomera para tomar chimarrão no gasômetro, ou na solução. Não, adia a solução, né? Ela acaba com a barriga. Não, e outra, ela é mais tempo preso, né? A gente fica mais tempo preso. Claro. Mas assim, o que eu também ouvi hoje? Assim, você sabe que existe uma forma de medir o quanto está dando certo o isolamento social. A prefeitura usou muito disso, colocou metas, inclusive, que deveríamos chegar a 55% e tal. Em algum momento chegou perto disso, em outros não. O que acontece? A principal argumentação para não termos estabelecido em Porto Alegre o lockdown em nenhum momento, especialmente nos últimos momentos quando as coisas se agravaram, e eu ouvi hoje isso, e é uma coisa muito chocante, foi a seguinte: não foi feito o lockdown, que talvez tivesse melhorado bastante a situação e pudéssemos estar, neste momento, voltando à normalidade, mas não foi feito o lockdown por um único motivo, porque não funcionaria, porque não há fiscalização, o povo não abraçou a ideia. O porto-alegrense não abraçou a ideia de isolamento. Ontem, o medidor este apontava, antes do final de semana, que 70% das pessoas estavam circulando. 70%. Então, o lockdown seria um tiro no pé, porque ninguém obedeceria, além de ser uma medida que as pessoas ficariam ainda mais indignadas. Quem é que deu essa informação? O representante do comércio. Aquele que está junto daqueles que pleiteiam a abertura do comércio. Ele deu a informação de que ele disse o seguinte: não tenho dúvida que o melhor seria o lockdown. Não tenho dúvida. Mas não ia funcionar. Baldasso, não deu lockdown porque agora não tem mais tempo para fazer isso. Agora a briga, além de ser política, é uma briga de irritação completa. Lockdown tinha que ter feito lá atrás. Não tinha que ter aberto lá atrás. Talvez se lá tivesse realmente uma posição firme, definitiva, não abrir no dia 12 de maio, no Dia das Mães, esse tipo de coisa, quem sabe a gente estivesse hoje numa situação diferente. Agora, o prefeito não tem coragem de fazer lockdown, porque aí se já está sofrendo uma pressão não estando no lockdown, por exemplo, da parte do comércio, imagina se fechar por completo. Então não tem mais como acontecer por uma questão política e uma questão, inclusive, de falta de coragem do prefeito nesse momento. Coragem política, talvez. Mas a verdade é essa. Agora, a verdade é que nós temos Grenal na próxima quarta-feira. Grenal na próxima quarta-feira. Tu tá com medo, Baldasso? Tu que só vem perdendo o Grenal? Não, eu não tô com medo. Eu tenho um receio por uma coisa que para mim me instiga bastante, né? Porque numa condição normal, qual é a condição do ano de 2020? Vamos pegar o 2020, que é o atual momento, que boa parte dele não teve futebol. O Inter é melhor que o Grêmio desde os primeiros momentos do ano. O Inter foi melhor que o Grêmio o ano todo até agora. O ano todo, antes da parada, depois da parada, o Inter jogou melhor que o Grêmio sempre, inclusive nos Grenais que não venceu. O Grenal da Arena, o Inter deu um banho no Grêmio e não ganhou. O Grenal, aquele primeiro que o Grêmio ganhou no Beira-Rio, o segundo tempo com um jogador a menos foi constrangedor, no mínimo um empate. E o Grenal em Caxias do Sul, Internacional também, e aí eu entro no ponto que eu quero chegar. Está faltando ao Internacional cabeça para ganhar o Grenal. Se o Internacional tem mostrado desequilíbrios emocionais importantes pela pressão de quem não ganha Grenal há 8 jogos. O Inter tem um jogador expulso no Grenal do Beira-Rio, mesmo assim no segundo tempo faz o Grenal melhor, mostrou desequilíbrio emocional. O Inter na Arena, dando um banho no Grêmio. O Grêmio resolve apatifar um jogo e o Inter cai, desequilíbrio emocional. O Inter do retorno contra o Grêmio.
óbvio que contra o Grêmio, lá em Caxias do Sul, o Internacional, desequilíbrio emocional, encolhido no jogo, o Grêmio ganha num gol espírita. O Inter é melhor que o Grêmio. Se o Inter encontrar um equilíbrio emocional para o Grenal da quarta-feira, ao natural, o Inter ganha do Grêmio por um motivo muito simples. O Inter é melhor que o Grêmio. Em qualquer outro jogo, seria lógico, inclusive, o Inter ganhar. Como é Grenal e o Inter tem essa pressão psicológica, eu tenho dúvidas. Ô Kleber Grabowska, se o Inter é melhor do que o Grêmio e dominou todos os Grenais e perdeu, acho que está na hora do Inter jogar mal para ganhar o Grenal. Mas o Inter é melhor que o Grêmio contra os adversários comuns, né? Contra o Grêmio, o Inter não é melhor que o Grêmio, né? Eu acho que o Cudê exagerou um pouquinho, porque a gente está vendo o Internacional chegar ao limite e não conseguir vencer o Grêmio. Pode até ser falta de cabeça, falta de maturidade, falta de estrela, mas a gente está vendo que o Grêmio, na hora do Grenal, cresce e o Internacional entra em parafuso. E nessa análise de Grenal, Silvio, o primeiro Grenal do Gauchão, né? Aquele do Beira-Rio, semifinal, o Grêmio não liquida o jogo no primeiro tempo por detalhe. Depois o Internacional se remonta, né, sem o Musto, cresce no segundo tempo, teve chance de ganhar, mas não ganhou. Faltou estrela, faltou cabeça. E quem decidiu foi o Grêmio, né? No segundo Grenal, o Internacional mete 2 bolas no poste, mas a gente tem que lembrar que no finalzinho é o Luciano que perde um gol, foi fazer o que não sabe, né, na cara do Lomba, e depois quando ficou 8 contra 8, né, o Inter perdeu muita função importante taticamente entre os expulsos e se defendeu do jeito que pode. O Grêmio deu um arrodeão no Internacional e meteu uma bola no poste já nos acréscimos. Então o Internacional escapa de perder o Grenal. E no último Grenal, era um jogo parelho, quem decidiu foi o Grêmio. E quem é que tinha que dar a resposta, botar pressão, foi o Internacional, que fez um segundo tempo muito abaixo do esperado. Então não vejo assim o Internacional muito melhor que o Grêmio. Acho que o Internacional é um time que cresceu muito de um ano para cá, sob o comando do Cudê, mas só vai ter o selo de qualidade quando ganhar o Grenal. Pode até ser quarta-feira. Acho que os desempenhos de Grêmio e Internacional foram muito diferentes em situações parecidas nesse final de semana. Acho que o Internacional entra um pouquinho mais tranquilo em relação ao Grêmio. Mas a gente sabe, Grenal é aquela coisa que tá tudo nivelado, né? Tudo que o Internacional fez até agora não garantiu nenhuma vitória na temporada. Ô, Maiká, o Inter é melhor que o Grêmio? O Inter é melhor que o Grêmio? Eu vou dar uma sugestão aqui pro Baldasso, que é o influencer colorado, e como influencer, né, é uma palavra que vem de influência, né, que sugere influência, o Baldasso fazer uma campanha nas redes sociais, Silvio, pro Inter demitir o Cudê e contratar o Leandro Carnal ou algum psicólogo, assim, porque se o Inter é essa máquina de jogar bola e só perde por problemas psicológicos, o Inter faz uma análise coletiva lá, umas sessões de análise e resolve, porque assim, não é possível que o time jogue tanto e perca sempre, né? Eu acho que tem alguma coisa errada nisso aí. Agora, o que eu vi, Silvio Benfica, é o primeiro tempo do Grenal, onde o Grêmio tem gols impedidos, né? E depois um jogo meio atípico com um jogador a menos. Um Grenal equilibrado, onde o Inter teve chances na Libertadores, mas o Grêmio também, pouca gente fala, o Grêmio perde de abrir o placar num escanteio, 1 minuto de jogo, uma cabeçada, o Lomba faz um milagre. Que foi equilibrado o Grenal da Arena, Maiká? O Grenal foi equilibrado, e o último Grenal... O último Grenal, o Silvio Benfica, eu não me lembro, eu lembro de um chute do Edenilson da meia-lua e não lembro de mais nada, assim, então é óbvio que o Cudê vai se defender, né, dizendo que foram melhores, enfim, é o trabalho dele, mas eu acho que ele não, enfim, eu acho que é só retórica, né, não vejo, primeiro assim, né, não vejo essa superioridade que o Baldasso e o Cudê enxergam, né? O Grêmio tem uma base, tem uma estrutura de jogo, joga com a cabeça, com calma, né? Não acho... Não fez um jogo bom no ano, Maiká. Como não fez um jogo bom? Baldasso, o Grêmio ganhou 2 Grenais, Baldasso. Que jogo ruim que o Grêmio fez, Baldasso. Ganhou na Libertadores, Baldasso. Eu vou te dizer um jogo ruim. Um jogo bom em todo ano até fez agora, sim. Vou te dizer 2 jogos ruins do Grêmio, tá? Contra o Aimoré e contra o Caxias. Esses foram os jogos ruins do Grêmio. Tu acha que o Grenal do Centenário, o Grêmio jogou bem? Da Libertadores? Sim. Não, do Gauchão. Agora? Do Centenário? Óbvio que o Grêmio jogou melhor que... Não, o Grêmio jogou melhor que o Inter. O Grêmio foi um jogo horroroso. O Grêmio ganhou. Foi um jogo horroroso, mas o Grêmio foi melhor. Mas Baldasso, quem levantou essa aí, que vocês são superiores, é o teu treinador e tu, velho. Não é superior. Vocês estão se enganando. Baldasso, vocês estão se enganando, Baldasso. Vocês estão se enganando.
Baldasso, vocês estão se enganando, Baldasso. Vocês entraram naquela nuvem de... Sabe quando o avião fica dentro da nuvem e se perde sem referência? Vocês estão nessa agora, qualquer coisa vocês se agarram. Agora, a nova agora é que o Inter é superior, então por que não ganha? Me responde, por que o Inter não ganha? Eu acabei de dizer os motivos. Por quê? Porque se o time é tão melhor, ele não ganha. Porque por causa do retrospecto? Os 3 Grenais do ano até agora têm desequilíbrio emocional do Internacional. Aonde? Perdeu na bola. Perdeu 2 na bola. O Grêmio tomou um total de bola no Grenal. Baldasso, não foi. Mas aí é que tu te engana, Baldasso. Baldasso. Uma vergonha. Baldasso, é aí que tu te engana. Como tu não ganha muito tempo, tu acha que conseguir chutar uma bola na trave, pressionar o Grêmio é um arrodeão, não foi. Tu tá querendo acreditar que foi um arrodeão, não foi um arrodeão. O Inter teve domínio territorial o jogo todo, cara. O Grêmio mas por que não ganhou, então? Se o Inter é esse colonizador aí se o Inter é esse colonizador aí que acampa no campo do Grêmio, por que não ganhou o Grenal? Se foi tão bom, tão superior? Eu acabei de te dizer justamente a minha surpresa, porque foi um total. Mas a briga é 40 do segundo tempo. Eu achei que o Inter ter dado um banho de bola no Grêmio no Grenal da Arena. Mas que banho? Mas aí que tá. Olha só. Sabe o que é banho de bola? Sabe o que é banho de bola? Banho de bola é 3-0, 4-0. É o 5-2, isso é banho de bola. 0-0, quando tu consegue chutar 2 bolas na trave de um time de um rival que tu não ganha 7 jogos, não é banho de bola. Vocês têm que mirar mais alto, Baldasso. Vocês estão mirando muito. Vocês estão se contentando. Eu vi o jogo, eu vi o jogo do estádio, inclusive. Vocês estão se contentando com pouco. É aquela velha história. Nós estamos nos contentando, Maicon. Claro que tá, Baldasso. Tu quer o troféu. Tu quer o troféu superior. Tu quer o troféu superioridade? Tu quer o troféu perdemos com a cabeça? E não ganha. Eu não disse nada. Eu, inclusive, tu não quer nenhum troféu? Que eu não sei se o Inter vai ganhar o Grenal da quarta-feira por conta disso. Porque o Internacional tem se atrapalhado. Eu não estou cantando lá, não estou fazendo nada, eu estou fazendo uma análise. O Inter é melhor que o Grêmio em tudo. O Inter tem melhor técnico que o Grêmio, melhor time que o Grêmio, melhor grupo que o Grêmio, tudo. Melhor estratégia. O Inter é melhor que o Grêmio em tudo. E não consegue ganhar Grenal porque a cabeça entra torta. É um problema. Pode perder o Grenal. O Inter pode perder o Grenal na quarta-feira sendo melhor que o Grêmio de novo por causa disso e não resolver isso. Tá bem? Então, desculpa eu te dizer, mas tu acabou de ratificar tudo que eu disse. Eu não consigo entender se é melhor treinador, é melhor grupo, joga melhor, por que não ganha? Acabei de dizer. Psicológico, é isso? Tu acha que é psicológico? Acabei de dizer porque não ganha, cara. Tu não acha que é psicológico o Guerreiro não conseguir passar pro Jeromel e Kahneman? Tu acha que ele precisa de um psicólogo ou ele precisa jogar melhor? Olha a bola. É só tu olhar o que foram os jogos. Se eu fosse tu, eu ficaria constrangido de comentar os 2 Grenais antes da parada. Mas por que constrangido, Baldasso? Porque foi uma vergonha. O Internacional amassou o Grêmio. Tu não tá falando sério comigo. Eu tenho que ficar chateado porque o meu time ganhou e eu tenho que achar legal tu comemorar porque o teu time tá sem cabeça. Mas não faz sentido o que tu tá falando, Baldasso. Péssimo. Não faz sentido. Pior ainda pro Inter. O pior é quando tu dá um banho no adversário e não ganha o jogo. Mas que banho, Baldasso? Mas aí é que tá o problema. É o que eu tô te dizendo que tu não quer aceitar. Vocês estão num problema tão grande de não conseguir ganhar Grenal, não conseguir ganhar título, que chutar 2 bolas na trave pra ti é a atuação do Santos do Pelé e não foi. O Grêmio podia ter vencido o Grenal também. Nós estamos com um problema chegou um presente pra ti aqui, ó. Ganhar Grenal. Nós temos um problema tão grande de não ganhar Grenal que é o que mais me preocupa. Que o psicológico está impedindo o Internacional de conseguir fazer aquilo que ele sabe. Se o Inter Kleber Grabowski no chão, Silvio, só um pouquinho, Silvio. E só um pouquinho, rapaz. Vocês já falaram 35 minutos e tu quer mais alguma coisinha ainda, Maicon? É isso? Eu só quero encerrar minha participação. O Baldasso está dizendo que é o problema psicológico. Eu vou dizer para ele, não é psicológico, não é na bola. É na bola. O Baldasso querer acreditar que o Cudê é o melhor técnico, que o time é melhor, que os jogadores são melhores, que o problema psicológico é mentir para si mesmo. Não é. O Grêmio ganhou 2 dos 3 Grenais porque jogou mais, porque é melhor. Deu só um pouquinho, já deu. O Kleber, tá tudo bem contigo, Kleber?
Tudo bem, tudo tranquilo. Eu fico acompanhando o movimento dessa gurizada aí, Silvio, porque ontem a gente teve a transmissão do futebol. Nossos, como é que é? Old YouTuber, é isso? Youtuber. Ontem teve uma briga muito séria entre o Edu e o Maiká na transmissão do jogo do Grêmio. Quase rompeu a sociedade, quase que a gente não tá no ar hoje, né? É mesmo? Eu espero que esses problemas entre o Maiká e o Fabiano não se... Nenhum problema. Eu só quero entender eu quero entender o que o Baldasso me diz. Porque se é tão melhor, por que não ganha? Eu quero saber por que não ganha. Porque não pode ser só falando, não é possível. É o Rinos Mitchells no banco de reservas. É o Santos do Pelé dentro de campo. É o Barcelona do Guardiola. E aí vai lá e toma gol do Diego Souza de cabeça. Toma gol do Jean-Pierre de falta. Como é que o Baldasso, Silvio, o Baldasso pediu pra eu ficar triste. Eu larguei, ô Maiká, tu é uma máquina, Maiká. Às vezes tu tem que dar uma paradinha pro outro lado retrucar e daí volta pra ti. Tu é uma máquina, Maiká. É que eu tô com um retorno ruim hoje. Só vou encerrar aqui pra dizer o seguinte, ó. Até esqueci. Vocês ficam me interrompendo aí agora, ó. Eu esqueci o que eu ia falar agora. Que droga também. Isso aqui é uma festa. Presente pro Baldasso aqui, ó. Presente pro Baldasso aqui, ó. Baldasso. Tá vendo onde é aqui? Baldasso, essa nossa máquina não para. É como ligar Emirados Árabes 2010 aqui, Silvio. É como ligar uma lavadora de roupa e não tem jeito. Aí tu vai tentar desligar e não consegue. Tomei muito café hoje. Emirados Árabes 2010 aqui, ó. Chegou o presente. Tá, Baldasso, agora tu que tá acordado desde as 7 da manhã, fala um pouquinho, porque depois eu quero falar coisa séria com o Kleber. Como é que eu vou ganhar o Grenal com o Musto sendo expulso no primeiro tempo? Mesmo que com 10 jogadores eu dei um banho na segunda etapa, constrangedor. Como é que eu vou ganhar a Grenal se o Renato conversa com o Luciano na beira do campo, aos 35 do segundo tempo, tomando um banho e perderia certamente o jogo? O Renato conversa com o Luciano no ouvido, o Luciano entra no jogo, promove uma confusão e todos os jogadores do Inter caem na confusão. Todos os jogadores do... Tu não vai me interromper. Tu não vai me interromper. Ô, Maiká, fica quieto. Só um pouquinho. Silvio, tu vai deixar isso aí... Eu vou deixar, Maiká. Isso aí é fake news. Tá, mas depois isso é fake news. Mas depois tu vai falar e vai desmontar a fake news. Mas eu vou chamar o Felipe... Primeiro deixa ele falar. Vou chamar o Felipe Neto. Deixa ele falar primeiro. Tá, ok. Fechei o microfone do Júnior Maiká. Baldasso foi embora. Não sei onde que... Abandonou o posto. Abandonou. Fala, o Baldasso. Não, só um pouquinho. Baldasso foi se aconselhar. Não, só um pouquinho. Baldasso foi fazer uma manifestação na rua, vai botar fogo nos pneus lá. Agora sério. Vem dizer aqui que viu o Renato falando no ouvido do Luciano para fazer o bolo. Primeiro que a confusão começou com o Pepe e o Moisés. Mas não pode. Mas isso aí é mentira, Silvio, não é verdade. Mas tu vai cortar depois, Maiká. Aprende isso. Não, mas ele não pode. Deixa o cara. Maiká, eu aprendi uma coisa Silvio, na vida. O Baldasso tá parecendo Osmar Terra. Tá bom, mas eu aprendi uma coisa na vida. Às vezes as pessoas vão falando e morrem por dentro em função daquilo que elas falam. Então dá uma seguradinha, Júnior Maiká. Deixa o Baldasso completar esse raciocínio enlouquecido dele, depois tu vem. Mas ouve, aprende aí, Maiká. Ouve um pouquinho, Júnior Maiká. Baldasso, achei que tu tinha ido embora falar com algum vizinho. Mas não pode mentir. Parar o chilique, né, pra eu conseguir falar, né? Eu achei que tu tinha ido te aconselhar com o vizinho. Depois eu queria fazer uma pergunta pro Baldasso e falando sério. Tá. O Baldasso, fala de novo que deixou o Maiká enlouquecido. Eu não tenho como ganhar um Grenal com o Musto expulso no primeiro tempo, mesmo que eu dê um banho de bola constrangedor no segundo. Eu não tenho como ganhar um Grenal em que, inevitavelmente, a vitória viria e aos 35 minutos do segundo tempo o Grêmio estava morto, inclusive fisicamente, e o Inter acumulando uma chance atrás da outra. Quando o Renato chega no ouvido, as câmeras pegaram isso, as câmeras mostraram. O Renato dá um recado para o Luciano à beira do campo, o Luciano entra no jogo, promove uma confusão e todos os meus jogadores caem na confusão. De novo, desequilíbrio emocional. O Inter entra num Grenal no estádio Centenário, simplesmente encolhido, e faz a sua pior partida do ano. O Inter fez a pior partida. Mas não era superior? Mas não foi superior?
Como é que foi pior? Vai sair de novo. É que tu não... Perdemos. Ô, Maiká, para um pouquinho, Maiká. Não, agora vou falar sério. Maiká, tu falasse bastante, deixa o cara completar e depois tu diz tudo isso, Maiká. Mas ele disse que foi superior e aí disse que foi inferior. Deixa o cara completar. Mas uma coisa é ter opinião, outra coisa é mentir. Mas para aí, Maiká. Tá bem, ele tá mentindo, mas tu vai dizer depois. Agora deixa o cara completar. Mas não pode deixar mentira. Não, tu vai ter que deixar, porque daqui a pouco eu vou sair também. Eu faço sozinho aqui, então. Se vai todo mundo me abandonar, eu vou embora também. Maiká, tu falasse bastante, deixa o cara completar o raciocínio, depois tu vai desmontar tudo, Maiká. Tá difícil compreender isso aí, rapaz? Não é difícil, mas é um debate, né, Silvio? Não, só um pouquinho. Mas o Maiká é um debate. Maiká, eu sei, Silvio, nós estamos conversando. O Baldasso disse que foi superior. Maiká, eu quero te dizer que é um debate. Eu já entendi, já tomei os puxão de orelha. Não, mas não é isso. É um debate, como tu estás dizendo, mas também tu tem que... Quando tu estás falando, tu também tem que pensar que é um debate e deixar que o outro lado fale. Porque aí não Tudo dá bem, certo, Silvio, cara, mas eu não tô mentindo. Eu tô dando opinião. O Baldasso passou o programa todo dizendo que foi superior, que deu banho de bola em 3 jogos. Aí no do Centenário ele disse que foi inferior. Aí ele disse que o Renato, que tem imagem do Renato falando no pé do ouvido do Luciano para fazer bolo. Isso aí é eu sou o Renato processo, Baldasso. O Baldasso tá de sacanagem. Mas tem direito, Renato, agora. Não, de mentir não. Eu não tenho direito de mentir aqui. Não, o Renato tem direito de processar o Baldasso, é isso que eu tô dizendo, rapaz. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tu tá enlouquecido, Maiká, mais que o Baldasso. Tô numa boa. Deixa o cara completar aquilo que tu entende que é fake news, que é loucura, o cara completa e eu passo pra ti e tu vem e desmonta tudo sem que ele te atrapalhe. Porque senão não é possível, daí não vai dar certo, cara. Fala aí, Cleber. Primeiro desfalque pro Grenal, Fabiano Baldasso, sem dúvida, para os próximos programas. Olha o que o Júnior Maiká conseguiu fazer. Rachou o grupo. Bom, ele não vem? O Baldasso não sei. Vou pegar um ar. O Baldasso tem essa vantagem. O Baldasso tem empate, ele pode dar uma caminhada, né? Acho que lá faltando 5 para as 2 ele volta. Ele vai voltar. O Kleber, o meio-campo do Grêmio ontem me pareceu. O que restou da rodada, na minha opinião, foi o seguinte: o Internacional confiante e talvez alcançando o seu momento, o seu estágio assim, mais importante em termos de intensidade, especialmente no início do jogo. E essa é sempre uma preocupação para o Grêmio. Foi no jogo passado. E depois o que se viu no jogo do Grêmio é um meio-campo do Grêmio lento, burocrático. Daqui a pouco não será surpresa para mim se começar hoje aquele negócio que o Grêmio pode entrar com 3 volantes. Pois é, mas Silvio, o que me chamou a atenção ontem no jogo do Grêmio foi o encolhimento do Matheus Henrique. Ele sempre é o cara que toma as rédeas do jogo, e como o Grêmio cresceu no Grenal de Caxias, quando entrou o Darlan e a bola ficou sob controle do Matheus Henrique. Ontem o Matheus Henrique eu acho que meio que ficou, não sei se o Júnior concorda comigo, meio que encabulado, né? Porque o protagonismo era todo do Maicon, ele ficou mais numa posição de controle da defesa, de posicionamento, e o Maicon teve a circulação, e depois quando ele erra o passe que resulta no segundo gol do Novo Hamburgo, aí acabou o Matheus Henrique. O Grêmio não pode prescindir de uma qualidade dessas. E o outro jogador que foi abaixo do esperado foi o Jean-Pierre. O Jean-Pierre, ele flutuou e praticamente não andou na zona de definição no jogo de hoje. Então, quando o Grêmio perde a qualidade desses 2 jogadores, o Jean-Pierre e o Matheus Henrique, ele perde muita qualidade. E o Renato, no final, ele fez um serviço para o Novo Hamburgo. O Renato, naquela ânsia de fazer o 4º gol, ele desmonta o meio campo e começa a empilhar atacante. As trocas do Renato foram ruins ontem no segundo tempo. Tirou o Diego Souza, tirou o Maicon, começou a colocar atacante, e de novo aquela história de jogar com o Diego Souza e o Luciano junto, né? No fim, botou o Isaac até para consertar um pouquinho, mas o Isaac é um garoto ainda. Acho que o Renato não foi bem, mas o desempenho do Grêmio ontem me chamou a atenção, porque 2 dos principais nomes do Grêmio não atuaram. E o Maicon, ele teve, assim, quem sabe, assim como o time do Grêmio, 30 minutos de muita qualidade, muita lucidez, mas depois caiu de produção e o Grêmio se atrapalhou, né? Ontem era um jogo que o Novo Hamburgo não podia errar, não podia falhar contra o Grande, mas quem errou demais foi o Grêmio. Errou, Kleber, errou, é verdade. Mas sabe o que eu estava ouvindo? O Grêmio perdeu porque errou demais, coisa e tal. Tem que ter mérito o Novo Hamburgo, né, cara?
Porra, o Novo Hamburgo foi buscar um empate em 2-2, foi buscar um empate em 3-3, quer dizer, ele de alguma forma, independente dos erros do Grêmio, o Novo Hamburgo buscou força e buscou capacidade para fazer isso aí, né? E não se desmontou, né, Silvio? Levou 2-0 e não se desmontou. Tens razão, mérito realmente do treinador. Agora, o que tu vai falar do meio campo, Maicá, do Grêmio, por exemplo, o Grenal? Não, o Baldasso tá de volta, eu vou ficar quieto e ele fala agora. Pode falar, eu não vou interromper mais. Peço desculpa. Eu peço desculpa pelas minhas interrupções. Eu tô com um problema de retorno aqui hoje, ouvindo menos de vocês. Pode falar, Baldasso, fica à vontade. Não, eu não sei, o Baldasso voltou mesmo? Eu não tô vendo o Baldasso aqui no computador. Aqui, ó. Aí, tá brabo, mas tá aí. Fala aí, Baldasso. Não, sobre o quê? Tu ia completar o teu raciocínio para depois o Maicá falar. Não quero mais falar sobre aquilo. Então fala o seguinte, deixa eu perguntar para ele, o Baldasso hoje acordou bem cedo para fazer o material dele nas redes sociais, estava falando sobre o Moisés. Eu queria que tu falasse sobre o Moisés, o Baldasso, eu não cheguei a ouvir eu vou te dizer... mas eu acho que o Moisés é um cara que destoa desse jogo do Internacional, porque é um cara que não vai pro fundo e o Internacional precisa dessa profundidade. Tem com o Saravia, tem até com o Rodinei, mas não consegue ter pelo lado esquerdo. E é uma das ideias do técnico, atacar com os laterais. Tu sabe que quando voltou o futebol e o Inter faz uma má partida no Grenal, o que eu coloquei ali? Que eu até entendi a falta de ritmo de jogo e que eu esperava um avanço, um progresso a cada jogo gradativo, que o time foi tendo. O Inter realmente cresceu a cada jogo. O Moisés não. O Moisés repetiu ontem rigorosamente a sua atuação no Grenal. Uma atuação sem soluções técnicas, sem contribuição ofensiva nenhuma, sendo bastante acionado, não tem nem a desculpa de que é pouco acionado, muito acionado no jogo, e ele não evoluiu. Só que aí entra o seguinte, o que faz agora? Eu acho que está aberta a concorrência na lateral esquerda entre ele e o Wendel. O Wendel até está machucado agora, mas o Wendel é um jogador que, quando vi neste ano no time do Internacional, eu vi coisas boas, talvez até melhores que a do Moisés. Só que aí tem uma coisa, Benfica, tem muita gente pedindo o Patrick na lateral esquerda. O Patrick que tem entrado invariavelmente bem no time do Internacional. Eu não concordo por dois motivos. Primeiro, porque o Patrick é uma solução ofensiva para o Internacional, tem entrado bem do meio para frente e melhora o time quando ele entra. E porque, caramba, o Inter tem 4 laterais esquerdos. Se o Inter tem 4 laterais esquerdos e tiver que improvisar o Patrick na lateral esquerda, é sublinhar uma derrota, né? Uma derrota. Eu acho que o Moisés tem que melhorar. Este Moisés que nós vimos no retorno até agora, sem crescimento através dos jogos, ele é insuficiente. Lá atrás, antes de parar, ele não fazia esse movimento? Fazia. Eu acho que ele alternava bons e maus momentos, mas ele tinha bons momentos. Eu acho que ele tinha bons momentos, ofensivos, inclusive. Agora, depois da volta, ele está estagnado. Kleber, o grande ganho do Internacional, para mim, chama-se Thiago Galhardo. Esse é o melhor jogador do Internacional. Ele consegue se completar como o segundo atacante e o parceiro que realmente o Guerreiro precisa, inclusive para vencer esse sistema defensivo do Grêmio que o Guerreiro não consegue nunca. Em todos os Grenais que disputou, não marcou um gol. Mas ele precisa de um parceiro assim. Ele tem. E olha... Aliás, não vai ser surpresa também para mim se daqui a pouco começar alguém assim, a especular, não, mas o D'Alessandro tem que jogar. Não, mas o D'Alessandro, bom, pode jogar em outra função, não na do Galhardo. Ali o Inter tem realmente um titular, chama-se Galhardo, para completar, Kleber, esses movimentos do atacante Paulo Guerreiro. É o segundo jogo em que o Galhardo joga 45 minutos e resolve a questão, né? Foi assim no jogo contra o Aimoré, né? Um gol e uma assistência no jogo de quarta-feira, e ontem a mesma coisa, né? Com 40 segundos já estava encaminhando a classificação do Internacional, e no terceiro gol, né? Terceiro gol é uma roubada dele, um gol muito parecido com o que ele fez lá em Juí. Pega a bola na intermediária e rompe, é uma velocidade, é um jogador agudo, né? E eu acho que não tem mais discussão, Silvio, a respeito de quem é titular, né? O Galhardo é titular, tem um julgamento amanhã do D'Alessandro e do Cudê, na véspera do Grenal. Acho que o Internacional não tem preocupação em relação ao D'Alessandro, porque ele já não é tão protagonista e fundamental para o Internacional, porque aquilo que parecia ser muito difícil para o Internacional abrir mão da importância do D'Alessandro é uma coisa que está sendo resolvida dentro de campo, com o futebol de qualidade do Thiago Galhardo, um jogador que acho que explodiu muito cedo e está vivendo o seu melhor momento, aí mesmo tendo passado por Ceará, Vasco da Gama. Acho que ele nunca teve o protagonismo que ele tem hoje no Internacional, e a preocupação do Internacional no julgamento amanhã é contar com o Cudê no banco de reservas.
Muito bem. Essa é uma grande preocupação. Esse é o Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV, e agora com pompa e circunstância, eu estou voltando para um contato com o Júnior Maicá. Vocês estão me taxando da maneira errada, hein? Como antidemocrático. Porque... Errado isso aí. Só eu tomei mijada. O homem tá brabo. Tu não tomou mijada. Tu não tomou mijada. Eu só disse pra ti que tu deveria esperar o Baldasso completar aquilo que tu estava considerando loucura e irresponsabilidade do Baldasso e depois tu falaria. Era só isso que eu estava propondo. Eu sou uma pessoa democrática, respeito todas as opiniões. Agora, não dá para terraplanar, né? O Baldasso deu uma terraplanada ali. Eu sei, mas daí tu vai, na sequência, falar sozinho sobre isso. E eu, como caçula do programa, só tomei mijada aqui. Tomei mijada ao vivo. A minha mãe dizia o seguinte... Tô quietinho aqui. Oi. Minha mãe dizia o seguinte... Fica quieto que tem o primeiro a apanhar e o último a falar, tá? É o caçula do programa. É o novinho do programa. Então, eu sou o novinho do programa. Eu te provoquei e tu não quis falar. O meio-campo do Grêmio. Meio-campo do Grêmio. Então, Silvio. Olha, Silvio, sinceramente, assim, o jogo de ontem, é claro que tomar 3 gols, né, do Novo Hamburgo na Arena é motivo de preocupação, obviamente. Mas acho que o jogo de ontem passou muito pelas circunstâncias, assim. Eu acho que o Grêmio produziu bem no primeiro tempo, fez o 2-0 e começou a administrar o jogo, né? E acabou sofrendo aí os gols. Não foram fortuitos, porque, enfim, teve qualidade do Novo Hamburgo, mas de falhas do Grêmio, né? O segundo e o terceiro gol, por exemplo, do Novo Hamburgo, são falhas bizonhas do Matheus Henrique e do Jean-Pierre. E o Matheus Henrique, principalmente, chamou muita atenção pelo baixo desempenho dele, né? Ele é um cara sempre que aparece. Mas assim, o Matheus Henrique é titularíssimo, né? A dúvida do Renato é realmente o Lucas Silva ou o Maicon. E aí tem uma questão que o Renato sempre vai ponderar, né? Que ou ele faz bem a transição com o Maicon, e como o Grêmio cresce pelo lado direito, né? Ontem o Grêmio fez um monte de jogada pelo lado direito por causa da presença do Maicon. O Orejuela fez finalmente uma boa partida, um bom primeiro tempo. O Alisson estava muito bem também, até com uma movimentação diferente mais por dentro, né? Deu bastante espaço para o Orejuela participar e participou bem. Mas assim, o time do Inter, eu, sem nenhuma ironia, sem nenhuma brincadeira, eu considero assim, eu gosto muito do trabalho do Kudê, desde o Rosário, a passagem dele pelo Racing também, né? Tirou o Racing de uma fila. E lá no argentino, e ele mudou muito a cara do Inter, e ontem aquele primeiro tempo do Inter foi mais parecido com o que o Inter estava fazendo realmente antes da pandemia. O Thiago Galhardo é um cara que dá outra cara para o ataque do Inter, então assim, eu colocaria o Lucas Silva por precaução, né, de defensiva, para dar mais liberdade pelo apoio pelos lados, né? Claro, o Grêmio perde essa transição, perde um pouco, né, perde muito a qualidade do Maicon com a bola no pé, mas eu começaria com Matheus Henrique e Lucas Silva para ter mais vigor, mais potência pro Guilherme Guedes pela esquerda e pro Vitor Ferraz ou Orejuela, né? Atacando mais pelos lados e aí o Jean-Pierre na distribuição. Eu faria isso, mas eu sei que o Renato é um cara pragmático, conservador, é um cara que gosta muito do futebol do Maicon, né? Mas mesmo no jogo no clássico do Estádio Centenário na semana retrasada, no primeiro tempo a gente, por mais que o Inter, na minha opinião, não tenha jogado bem, forçou muito pelo lado direito, né? O D'Alessandro estava de titular, caiu muito pelo lado direito ali, teve muita jogada assim com 2 até 3 jogadores para cima do Guilherme Guedes por causa da dificuldade de recomposição, né? Do Maicon principalmente, porque o Matheus Henrique fica sobrecarregado. Kleber, o que o Renato vai fazer? Eu acho que o Renato vai jogar com o Maicon e o Matheus Henrique. Acho que vai continuar apostando na estrela do capitão, pelo primeiro tempo bom, mas eu acho que o Renato naturalmente vai ter que fazer uma troca, né? Porque a gente sabe que o Maicon não tem a recomposição, a velocidade e o vigor, né, para suportar 90 minutos, principalmente se o Internacional jogar com a velocidade e a intensidade que mostrou ontem. Eu acho que o Internacional de ontem é um Internacional que começa a se aproximar do Internacional de março, do bom momento do Internacional de Gauchão e Libertadores. Esse é um risco que o Renato vai correr. Ele vai apostar dentro desse seu pragmatismo, né, na importância, na hierarquia do Maicon, mas eu acho que o Lucas Silva é muito mais solução para o tipo de jogo que se aproxima. Baldasso, o Inter está confirmado para o Grenal, na minha opinião. Não. É o time. Não, sem o Saravia só, mas é o time que começou. E o Lindoso.
O Lindoso vai ter condição física? O Cudê disse na coletiva ontem que o Lindoso está recuperado, e aí? Será? Bom, aí sim. Mas aí digamos que é uma dúvida específica que não muda o movimento do time. Não. O movimento tático mudaria se o D'Alessandro, por exemplo, começasse o Grenal. Então, a ideia está ali, está colocada. Opa, caiu o Benfica? Vai daí. Vai dessa, Baldasso. Travou o Silvio um pouquinho. O que eu acho, cara? Entra o Rodinei no lugar do Saravia. Eu acho que de todos os problemas que o Internacional poderia ter com algum titular para projetar o Grenal, a ausência do Saravia talvez seja o menor dos problemas. Porque o Rodinei jogou o Grenal. O Rodinei no Grenal da Arena, o Rodinei foi um dos melhores jogadores do Internacional em campo. Então, acho que não tem grande prejuízo em relação a isso. Acho que o Inter está completo, está com o que tem de melhor para o Grenal em relação à formação de time e manutenção de esquema. Não tenho dúvida nenhuma que o Internacional está bem servido. Ele está. Então, Silvio, tem um corte aqui. Ok. É isso aí. Eu estava falando do garoto Prachedes, mas, cara, ele tem, assim, ó, qualidade técnica, tem bom passe, é um jogador alto em visão. Eu acho que ali adianta vindo jogar pela direita no lugar do Marcos Guilherme. Tenho a impressão que isso vai acabar acontecendo. Maicon, eu preciso saber o seguinte, até que horas a gente vai aí? Então, eu tô buscando a informação, Silvio, mas a gente tem mais alguns minutinhos ainda. Mais uns 3, 4 minutos. Então, Benfica, diga. O Zé Gabriel tem entrado cada vez melhor no time também, né, Benfica? Porque é um cara que gosta bastante dos meninos entrando no time. O Zé Gabriel virou um cara de confiança do Cudê no sistema defensivo como um todo. O Zé Gabriel já jogou na do Musto, já jogou pela direita da zaga, já jogou pela esquerda. Ontem, quando saiu o Saravia, o Zé Gabriel veio para o lado direito para cobrir a lateral. Esse menino está ganhando muita força com o Cudê. Como é que é, Kleber? Zé Gabriel até pênalti sofreu ontem, né? Sofreu. E na Copa Silverard, que a gente transmitiu ano passado, foi um dos poucos que se destacou. Acho que o Kleber pode até falar melhor, foi comentarista de vários jogos do Inter, fez várias funções ali, participou meio de campo, na zaga, ele é um jogador muito versátil, ontem jogou pelo lado e foi bem também. Eu me lembro, assim, na lembrança que eu tenho, um dos poucos que se destacou naquele time do Inter. E o jogador é bem avaliado, né? Porque se falava do Eric, se falava do Neto, né? E o Zé Gabriel fazendo, acho que uma campanha de regularidade num time bastante mexido, né? Porque o Internacional de semana para semana mexia na escalação, tinha outros campeonatos além da Copa Silverard, né? E o Zé Gabriel é um cara que cresceu de rendimento. E é interessante a trajetória dele, né? Porque ele começa jogando mais na frente, vai recuando, e hoje ele é uma espécie de polivalente no sistema defensivo do Internacional, a ponto do Cudê ontem abrir mão do Moledo no banco de reservas para deixar o Zé Gabriel. É verdade. Moledo fora. E não duvido que não fique fora também no Grenal, hein? Tô falando do banco de reservas. O Zé Gabriel, hierarquicamente, talvez tenha suplantado o Moledo. É que aí entra a questão, com um banco só de 6, precisa mais do que nunca de jogadores ecléticos. Coisa que o Moledo não é. Função. O Moledo não. O Moledo é de uma função específica no time do Internacional. O Grenal está começando assim, aqui no Bairrista FC, com direito a tudo. A um Maicá enlouquecido, ao Baldasso... acordando o presidente. Não só acordando o presidente, como abandonando o programa. E aí depois volta para o programa. Ele diz que não quer aumentar aquele assunto, então virou uma loucura. Tu imagina como vai ser na quarta-feira, como vai ser na quinta-feira, viu, Kleber, com esses dois aí. Eu queria o Cacalo, cara. Será que é pedir demais o Cacalo hoje e amanhã? Não. Vamos tentar. Eu não sei. Vamos ter que negociar com ele. Eu não quero que o Baldasso saia do programa e vai tomar um ar na rua. Eu quero o Baldasso quebrando o computador. Ô, Silvio, Oi. Estamos no Finuto Minal. Estamos atrasados e terminamos no mesmo horário, é isso? É isso aí, mas foi culpa nossa hoje. Muito bem. Então tá. Bairrista FC, Baldasso, Cacá. Tu tá amanhã, Baldasso, ou não? Tô. Vamos começar 1000, então, amanhã. Amanhã a gente vai fazer uma concessão. O Baldasso ele vai ter 10 minutos para falar.
Sem interrupção. E não será interrompido.